Olá pessoal, Kizaru aqui, e no vídeo de hoje eu vou estar listando aqui os meus 10 personagens favoritos de One Piece. Eu já fiz um vídeo bem parecido com esse há alguns anos atrás, mas eu acho que naquela época não tinha quase ninguém aqui assistindo ao canal, então eu acho que o pessoal nem sabe direito quais são os meus personagens favoritos aqui de One Piece, e aquele vídeo também ficou bem ruinzinho, porque eu tava fazendo só sem me preocupar mesmo, mas agora o canal está um pouquinho maior, tem mais gente assistindo, então eu resolvi fazer uma versão atualizada dessa lista. Na verdade, aquele vídeo eu acho que era só 5 personagens que eu tinha colocado, mas nesse eu vou colocar o meu top 10 de personagens favoritos de One Piece e vou explicar um pouquinho as razões pelas quais eu gosto de cada um desses personagens, mas eu já adianto aqui que vai ser uma lista bem diferente da que a maioria costuma ver por aí. Bom, mas vamos lá então, chega de enrolação, vamos começar com a lista. Em 10º lugar, temos Trafalgar Law. Trafalgar Law é um personagem bastante popular aí, e eu também gosto muito dele. Principalmente, o que me faz gostar mais dele mesmo é a fruta dele, que eu acho uma das frutas mais criativas e geniais aí feitas pelo Oda. É quase que infinito a quantidade de coisas que o Law consegue fazer usando os poderes dele, sem contar que o Law é um cara que tem uma personalidade bem da hora também, e ele tem um passado muito triste e muito interessante também. Com certeza é um dos passados mais legais de personagens que temos em One Piece aí, e por essas razões o Law fica aí na minha 10ª posição. Em 9º lugar temos o ex-almirante Aokiji, ou Kuzan. Esse cara, eu sempre curti ele pra caramba. Eu sou um fã de almirantes, né? Pra falar a verdade, eu gosto de praticamente todos os almirantes. Só o Aramaki e o Akainu, que eu não sou muito fã dos dois, mas os outros eu gosto bastante deles. E o Aokiji é um dos mais legais, com certeza, porque, assim, ele mostrou naquela época lá, antes da saga Water 7, a distância que ainda o Luffy e a tripulação estavam de um almirante. Ele foi o cara que me fez ficar hypado pela marinha, porque, tipo, antes do Aokiji a gente não tinha visto quase nada de personagens poderosos da marinha, e ele mostrou que não, nós somos fortes sim, os almirantes são monstros e vocês ainda estão muito distantes de nós. Mas assim, tirando a força absurda dele, ele também tem uma personalidade bem legal. Ele é um cara preguiçoso, mas assim, ele tem seu próprio senso de justiça. Inclusive, ele não queria de forma alguma deixar o Akainu virar o almirante da frota, enfrentou ele, acabou perdendo a luta, mas agora ele se aliou ao Barba Negra. A gente ainda não sabe exatamente qual o verdadeiro motivo por trás disso, mas a gente sabe que o Aokiji, ele não é uma pessoa ruim. Então, assim, ele é um dos personagens, do tipo de personagem que eu mais gosto, personagens misteriosos e imprevisíveis. A gente sabe que tem alguma razão pela qual ele se juntou ao Barba Negra, porque a gente vê claramente que ele não combina com o tipo de pessoas que se juntaria com o Barba Negra, e assim, eu mal posso esperar para ver o que o Oda tem planejado pro Aokiji aí no futuro. E a fruta dele também, a fruta do gelo, assim, muito legal, absurdamente legal, uma das minhas favoritas também da série. Em 8º lugar temos aí um dos irmãos do Luffy, o Sabo. Eu achei muito top o Sabo desde quando ele apareceu de volta lá em Dressrosa. A forma como ele volta é muito foda mesmo. Ele volta mostrando que virou um monstro absurdo de força. O encontro dele com o Luffy é bem da hora lá em Dressrosa, emocionante. E assim, eu sempre gostei bem mais do Sabo, pra falar a verdade, do que do próprio Ace. Eu nunca fui fã do Ace, até hoje eu nunca achei muita graça no Ace, mas o Sabo eu acho ele bem mais legal. Ele tem uma personalidade um pouco diferente, assim, ele é mais agressivo, vamos dizer assim, e o estilo de luta que ele tem eu acho muito legal. O ataque garra do dragão dele é muito da hora. Eu adoro que ele treinou com o Dragon, e isso é claramente uma técnica provavelmente que ele aprendeu treinando com o Dragon. Inclusive ele deu o nome, talvez em homenagem ao Dragon, e o hack do armamento dele é absurdo também. E acho que não tinha personagem melhor pra conseguir a fruta do Ace, inclusive, e eu fiquei muito feliz quando ele conseguiu a Mera Mera no Mi.
E assim, eu acho ele simplesmente um personagem muito fodão e por isso eu coloco ele aí no minha 8ª posição desta lista. Em 7º lugar, temos o primeiro dos chapéus de palha na lista, que é o Sanji. O Sanji eu sempre curti muito o estilo de luta dele. Eu já gostava bastante dele desde o início, assim. E, tipo, teve uma época que ele era até o meu chapéu de palha favorito. Eu acho que isso mudou um pouco recentemente, mas teve uma época que eu achava ele o meu chapéu de palha favorito, porque, assim, diferente do Zoro e do Luffy, ele realmente só usa o poder de seu corpo para lutar. O Luffy usa o seu poder da sua fruta e o Zoro usa as suas espadas, né? Técnicas de espadachim. Mas o Sanji é diferente deles. Ele sempre usa apenas o seu corpo, as suas pernas para lutar. E eu achava ele bem foda por causa disso aí. O passado dele também, que foi revelado durante o arco de Holy Cake, eu achei bem legal, bem triste também. Outro passado muito triste. E assim, eu achei muito interessante a história dele, tudo que aconteceu. E no geral, ele é um personagem muito da hora mesmo, um dos chapéus de palhas mais legais. Por isso eu deixo ele aí na 7ª posição. Em 6º lugar, temos aí o maior rival do Sanji e talvez um dos personagens mais populares de todos os animes, Zoro. Não tem como não gostar do Zoro, né? O Zoro, quantos momentos épicos ele teve durante a série, principalmente aquele momento do nada aconteceu em Thriller Bark, mostrando sua absurda lealdade aí com o Luffy e com os outros chapéus de palha. Ele estava desistindo da sua própria ambição, da sua vida, que era se tornar o maior espadachim do mundo pela tripulação. Então, assim, praticamente não tem como ser mais leal do que isso. Ele é muito poderoso, tem um estilo de luta muito legal também. É corajoso, não tem medo de nada, assim. No geral, é um personagem muito legal. Eu só sinto um pouco de falta de mais, sei lá, um pouco mais de backstory pra ele, um pouco mais da gente saber o passado dele, assim. O passado dele é bem curto, né? E acho que saiu, inclusive, algumas informações sobre o passado dele aí fora do mangá. Eu não lembro exatamente aonde, mas saiu. Eu nem cheguei a ver isso daí, mas assim, seria muito bom se o Oda colocasse no mangá mais do passado do Zoro. Talvez aconteça ainda, mas no geral não tem como não gostar do Zoro, um dos personagens mais icônicos de todos aí. Em 5º lugar, temos a pessoa que inspirou o Luffy a se tornar um pirata, o ruivo Shanks. Esse personagem, assim, desde o início eu já gostei muito dele. Aquela frase que ele diz lá atrás, que você pode, sei lá, cuspir em mim, você pode fazer o que você quiser, mas por favor não mexa com os meus amigos. É uma das frases que eu acho mais fodas de toda a série. A forma como ele espantou aquele rei do mar e sacrificou seu braço pela próxima geração é algo ainda que é uma das coisas mais badass de todas. E assim, na guerra de Marineford, continua sendo para mim um dos meus momentos favoritos, quando ele chegou lá e apenas com a sua presença parou a guerra de Marineford. E assim, a gente não tinha nem ideia do tanto que o cara é forte até há muito pouco tempo atrás, onde ele destruiu o Kid com um ataque só. Então, assim, um dos personagens mais monstruosos e mais interessantes da obra. A gente ainda não sabe muito sobre ele, mas, assim, com certeza sempre foi um dos meus favoritos e continua sendo até hoje. Em 4º lugar, temos aí o protagonista da história, Monkey D. Luffy. Um personagem que ele é muito interessante porque ele tem seus momentos de ser totalmente idiota e burro e engraçado, e também tem seus momentos de ser o cara mais fodão de todos da série. Então, assim, o Oda conseguiu criar um protagonista realmente único e muito da hora. Ele também não gosta de ser um herói igual na maioria dos outros shonen. As pessoas acham que ele quer salvar o mundo, algumas pessoas, eles dizem que ele é um herói e tal, mas não, na verdade, ele só quer ser livre, e tudo que acontece é uma consequência do Luffy estar indo atrás de seu sonho de se tornar o rei dos piratas e encontrar One Piece. Como consequência disso, ele acaba salvando países inteiros vez após vez, e isso é incrível. Então, assim,
O Luffy é um protagonista legal demais e eu mal posso esperar para ver o dia que ele finalmente vai se tornar o Rei dos Piratas. E agora vamos entrar no top 3, os meus 3 personagens favoritos da obra, e é aqui que as coisas vão ficar bem diferentes do comum que se vê por aí. Em terceiro lugar, temos o maior espadachim do mundo, Mihawk. O Mihawk, eu lembro muito bem no episódio 23 do anime, quando ele apareceu, 23 e 24. Ele foi o que realmente me prendeu na série, vamos dizer assim, porque até lá não tinha aparecido nenhum personagem realmente poderoso ou uma ameaça realmente muito grande para os Chapéus de Palha. E quando eu vi o Mihawk, eu falei, nossa, realmente tem alguns personagens muito incríveis nesse anime, que nós vamos demorar muito tempo para ver os nossos protagonistas derrotar ele. E o Mihawk é um exemplo claro disso. Ele foi o primeiro personagem incrivelmente poderoso que cruzou o caminho dos Chapéus de Palha, e a luta dele com o Zoro foi muito legal. Agora eu acho que nós já não estamos tão longe de ver uma luta deles novamente. E o Mihawk, eu acho ele super interessante, porque ele parece ser um cara bem solitário, né? Ele anda sozinho por aí no seu barco e a gente sabe bastante pouco sobre ele. E isso é o que eu gosto. Eu gosto de personagens misteriosos, assim, que a gente não sabe muito sobre eles. É o tipo de personagem que mais me cativa, assim, então. E o design dele pra mim é o melhor de todos os personagens de One Piece. Eu acho o design dele super da hora, muito legal. A espada dele é a minha favorita também em One Piece. E assim, foi dito que ele não confia em pessoas. Acho que o próprio Crocodile disse isso pra ele em algum momento. Por isso talvez ele seja tão solitário assim. Eu acho que ele vai ter um dos passados mais interessantes também. Eu quero saber muito como ele se tornou o maior espadachim do mundo. E assim, ele é um monstro absurdo. E por todas essas razões, eu coloco ele em terceiro lugar da minha lista. Mal posso esperar para ver mais dele. Em segundo lugar, temos o personagem que, pra mim, é o personagem mais subestimado da história, que é o Bartolomeu Kuma. A gente quase nunca viu ele falar muito, a gente sabe pouco sobre ele, só que o que dá pra ter certeza é que ele é um dos personagens mais importantes de todos, porque, olha, ele já esteve em muitos grupos diferentes, ele já foi parte dos revolucionários, ele já foi um rei antes de ser um revolucionário, ele foi conhecido como tirano, apesar de aparentemente ele ter sido uma pessoa boa. Depois ele se juntou ao governo mundial, ele virou um Shichibukai e virou um robô por algum motivo, por alguma razão que a gente ainda não entende exatamente a qual. Ele resolveu virar um sacrifício de alguma forma. Então, assim, ele é muito interessante. Eu sempre achei ele muito interessante desde a sua primeira aparição. Ele tem um design bem diferente também. E assim, ele salvou os Chapéus de Palha, não dá pra esquecer isso. Se não fosse por ele, os Chapéus de Palha teriam sido aniquilados em Sabaody e teria acabado a série aí. Sem contar que a fruta dele é uma das mais legais também. O poder da fruta dele é incrivelmente absurdo e, assim, até hoje eu ainda fico pensando qual é o limite total da fruta dele. Ainda bem que estamos em Egghead agora e logo mais nós vamos ver o passado do Kuma. Tenho quase certeza, porque a Bonnie já viu, foi mostrado, mas o Oda acabou pulando isso. Mas assim, vai ser muito top o passado dele. Eu arriscaria dizer aqui que vai ser um dos passados mais interessantes de One Piece, porque vai envolver muita coisa importante mesmo. Mas o Kuma assim, eu acho ele muito top e muito subestimado, por isso ele é o meu segundo personagem favorito da obra. E em primeiro lugar, acho que não tem mistério pra ninguém pelo nome do canal aqui, obviamente, está o Almirante Kizaru. Assim, eu vou falar a verdade, eu nem tenho uma razão exata pela qual o Kizaru é meu personagem favorito. Mas eu acho que é um combo de tudo que um personagem pode ter que me deixa meio hypado e tudo mais. O Kizaru tem isso. Ele é misterioso, a gente sabe pouco sobre o passado dele. Ele é extremamente poderoso, assim, tão forte que a gente não consegue saber exatamente qual o poder total do cara. Ele é engraçado, ele tem uma personalidade única, tipo, é difícil saber o que se passa na cabeça do cara. Eu adoro personagens desse tipo, assim, que você não sabe se eles estão falando sério, se estão sendo sarcásticos. Inclusive, o meu personagem favorito de Bleach, o Gin Shimaru,
também era mais ou menos desse tipo aí. Então, assim, eu sempre gosto desse tipo de personagens, assim. Assim, a fruta dele também, eu acho que é a minha fruta favorita em One Piece. Porque, cara, os poderes dele são muito legais de se ver, assim. Poderes de luz é muito da hora, né, cara? Todas as explosões que ele consegue causar com menor esforço, se dividir, se tornar luz, se mover em velocidades altíssimas. Assim, é um personagem perfeito pra mim, tipo, eu acho ele muito top. E estou bastante feliz que nós estamos vendo muito mais dele agora nesse arco de Egghead aí. E eu ainda espero que o Oda tenha coisas interessantes planejadas pra ele pro futuro. Mal posso esperar pra ver mais sobre ele. E é isso então, galera. Tá aí o meu top 10. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários também o top 10 de vocês, os personagens que vocês mais gostam da série. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal também. Agradeço ao apoio de todo mundo. E até a próxima então, galera. Falou!